Já que o assunto é eleições, sexta-feira é dia de bate-papo sobre eleições e hoje estão aqui comigo os nossos comentaristas políticos, Walter Fonseca, que já está aqui no estúdio do Jornal do Dia, Bruno Barreto, que está online lá, direto de Mossoró, e está também aqui comigo a jornalista, nossa jornalista que faz a cobertura política de Assis Oliveira. Nosso jornalista convidado de hoje é Gustavo Negreiros e o nosso bate-papo começa aqui na TV e depois a gente continua no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Eu quero dar boa tarde a vocês, né? Boa tarde, Walter, boa tarde, Bruno, boa tarde, Assis, boa tarde ao nosso convidado, Gustavo Negreiros. Eu quero, olha, Gustavo, você me dá licença, mas a gente começa com as pessoas, né? Primeiro, as pessoas, né, mais experientes, digamos assim, né? Eu não vou começar com o Bruno, porque Bruno não é o mais experiente, eu vou começar com Walter Fonseca. Walter, essa semana foi uma semana de muitos acontecimentos, o que é normal, sim, porque afinal de contas a gente está aí já para a reta final das eleições. Nessa questão das eleições envolvendo a região metropolitana de Natal, o que mais te chamou a atenção? O fato de Paulinho Freire, na última pesquisa da Consult dessa semana, ter encostado no candidato Carlos Eduardo Alves, é a principal notícia dessa semana ou tem outra? Não, acredito que sim, né? Tem se mostrado uma tendência que me parece estabelecida, é o crescimento de Paulinho, como também de Natália, o que é natural, porque ambos ainda estão aquém daquele teto de cada campo político que representam, né? E a naturalidade da queda esperada de Carlos Eduardo, né? Que está sempre segurado pelo pincel do recall. Enquanto que os outros candidatos têm uma estrutura, têm uma coisa subjacente que segura uma plataforma, Carlos está segurado no pincel do seu recall. Com os vereadores na rua, Carlos Eduardo só tem 30 candidatos, só tem 30 na sua nominata, e os outros têm mais, tanto Natália como Paulinho, e também do próprio programa eleitoral de rádio e TV, com bem mais tempo, é natural que isso aconteça. E eu acredito que novas surpresas, essa tendência estabelecida, essas duas tendências, eu acredito que teremos outras novidades aí no decorrer dessas 2 semanas à frente. Gustavo, semana passada, seja bem-vindo aqui ao JD, você que já fez parte do nosso, né, casting de comentaristas. Semana passada, Walter disse algo que as pessoas ficaram, não, isso é impossível, mas ele disse que da forma como Carlos Eduardo a cada dia não demonstrava robustez em termos de apoio, que poderia existir sim um segundo turno entre Paulinho e Natália. Com esses números que foram mostrados aqui, na espontânea, na Consult, Paulinho tem 24,9, Carlos Eduardo 21,3, na estimulada existe um empate técnico, Carlos Eduardo com 31, Paulinho com 30,6. Você, primeiro, se acredita que o segundo turno está consolidado e em estando consolidado também estaria consolidado Carlos Eduardo Alves e Paulinho Freire ou pode existir a possibilidade de Natália entrar nesse páreo? Boa tarde, Micala. Boa tarde a todos aqui da bancada. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, Micala, eu acho plausível, desde o começo do ano eu venho falando isso, de uma possibilidade de Paulinho e Natália irem para o segundo turno, um contra o outro. Por quê? Porque o país está polarizado. Os dois carregam uma estrutura política muito grande, como o professor Walter falou, com vários candidatos aí a vereador, né? Com um tempo de TV e de rádio muito grande, totalmente diferente, e o candidato Carlos Eduardo ainda tem uma questão mais séria ainda, é o fato dele não se comunicar. Ele entrou numa campanha, certo que ia ser ungido prefeito de Natal, como se não tivesse adversário. Não, você imagina o seguinte, o cara que foi 4 vezes prefeito da cidade não consegue juntar uma chapa de vereadores, não consegue aglutinar partidos. Apoio, Micala, por exemplo, a questão de Álvaro Dias. Álvaro Dias, quando decidiu para o Paulinho, decidiu por um candidato que tinha 8% contra um candidato que tinha 44%. Era muito mais fácil Álvaro Dias ir apoiar Carlos Eduardo. Álvaro, acredito que todos os outros, o caminho mais fácil seria esse. O candidato está aí,
eu não vejo ele preocupado em debater, não vejo ele nem nas ruas, e está esperando o voto do eleitor. E esse eleitor, ele vem polarizado. Tem uma coisa aí, eu não acredito que venha. Eu já disse isso várias vezes, porque acho que nem Natália nem Fátima tem prestígio com ele para trazer ele aqui, Lula. Mas se Lula vier aqui a Natal na outra semana, o estrago na campanha de Carlos Eduardo vai ser grande. Se Lula vier, até Paulinho Freire ganha. Por quê? Na hora que Lula estiver aqui em Natal, o eleitor da esquerda, ele vai automaticamente ver que o candidato da estrutura da esquerda é Natália. E o eleitor da direita vai dizer assim, olha, quem é o antipetista é Paulinho Freire. Então, Lula pode atingir Carlos Eduardo pelos dois flancos. Matar dois coelhos com a cajadada. Só por quê? Porque ninguém vai, o direitista, o bolsonarista, o antifatista, o antipetista, ele não vai olhar Lula no palácio, no palanque de Natália e dizer assim, tá tudo bem. Não, ele vai querer ir para o contraponto. E o contraponto é Paulinho Freire. Então, assim, não tem uma ideologia. O cara que foi Bolsonaro, é o senador de Fátima, Fátima é a governadora dele, era Lula. Olha, era Carlos Eduardo Alves. Carlos Eduardo. Carlos. Agora é Carlos Cabeção, até a semana passada. Porque agora mudou para Carlos Boneco de Olinda. Quando a gente vê que não casa com a estrutura dele, com a forma dele, com a própria prepotência do candidato. Você chamar assim, Cabeção, Cabeção vai voltar Cabeção do meu coração. Cabeção, né? Do meu coração. Não dá. É querer você... Mas esse é bem usado, que também é fujão também, não tem até... É como você quer passar alface como sendo picanha. Realmente, a gente tem uma história que o povo acredita nisso. Mas chega um ponto que não dá para acreditar. Não tem torcida organizada, diferente de Lula e Bolsonaro, que tem torcida organizada, eu não vejo essa torcida organizada. Mas você acha que pode existir a possibilidade de um segundo turno Paulinho e Natália? Você vê, se em vindo o presidente Lula para cá, você vê essa possibilidade? Total. Olha, Natália, sabe quantos votos? Natália, desculpa, Ricardo, pelo amor de Deus. Não, olha, quem foi a segunda pessoa? Agressão, não, quem foi que me chamou de Natália essa semana? Me perdoe. Eu acho que foi Bruno, Bruno me chamou de Natália Ave também, Maria, foi. Perdão. Gente, eu nem pareço, o cabelo de Natália é escuro. Mas o fato é que eu acredito muito, porque Carlos acabou ficando distante do processo. Carlos deu entrevista em 2022, às 5 horas da tarde, nós estávamos juntos, professor, como senador eleito. Dentro de uma falta de conexão muito grande com a realidade que estava no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, quando você vê esse tipo de cavalo de pau no meio de uma campanha, é porque tem algo errado. E já foi detectado essas pesquisas, saíram 3 pesquisas com resultado que todas 3 dizem a mesma coisa. Carlos Eduardo está caindo, Natália e Paulinho estão subindo. Na mesma consulta que diz aqui que Natália tem 14%, essa mesma consulta diz que a governadora Fátima Bezerra é aprovada por 22% do eleitor de Natal. Se ela é aprovada, olha, o cara que diz que o governo Fábio está maravilhoso, ele vota em Natália. Não tem como. Qualquer coisa que acontecer, o trem pode virar. Ele vota em Natália. Porque ele gosta do PT. Ele é petista. A própria Natália, em 2022, teve 12% dos votos para deputado federal, que é um voto mais difícil. Mineiro teve 8%. Você vê o eleitor de Mineiro e de Natália mudando de posição de 2022 para cá? Não mudou. Não mudou. Então, assim, é natural que a candidata cresça. Pode ter um embate grande no dia da eleição, dia 6 de outubro, mas até agora, sabe quantos votos tem depositado na urna? Nenhum. Até um herói, não tem um tal de herói aí que é candidato? Até herói pode ganhar. Até herói. E isso não avisaram a Carlos. Quer dizer, Carlos Eduardo Alves, Carlos Cabeção, Boneco de Olinda, nem a gente sabe a identidade, o que é que vai encontrar. É o 12, é o 55, não sei.
Olha, eu quero agora até pular de Assis agora e ir lá para Mossoró, porque... Eita, vai pro contrário. Ave Maria. A só tá a 300 quilômetros. Fica aí, fica aí. Porque agora eu quero o contraditório, né? Gustavo já falou, se bem que Gustavo nem tá tão contraditório hoje, falando sobre essa questão de Natália. Até me chamou de Natália, né? No meio da história. No mês, Bruno já tinha me chamado semana passada. Enfim, Bruno, o que você acha dessa situação do quadro hoje? Você que é natalense, está aí fazendo a cobertura em Mossoró, né, jornalista cobrindo Mossoró. Mas o que você acha? Existe sim essa possibilidade que Gustavo aventa aqui de, em vindo o presidente Lula para Natal, de ter essa reviravolta e a gente ver Natália e Paulinho no segundo turno? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o Jornal do News, companheiros aí de debate. Primeiro, a gente tem que observar uma questão. Eleição municipal são outros fatores que pesam além do ideológico, diferente de uma eleição presidencial e outras questões, e outras disputas, mas principalmente a eleição presidencial. Só que a gente está falando de Natal, que é uma capital. Quanto maior a cidade, maior a influência ideológica. E, como o Gustavo pontuou bem, eu concordo com o Gustavo, viu, Gustavo? Você estava esperando aí que eu fosse tretar com você, mas essa treta guardada então, não vai ser agora. Eu não quero Eu concordar concordo com ele, contigo, não. eu acho que o PT, historicamente, tem esse potencial de algo em torno de 20% dos votos de Natal em disputas municipais. Mas quando você vai para a disputa presidencial, a eleição de fato para o Senado, o governo, o desempenho já é melhor aí em Natal. Isso aí eu estou falando com base em números e no histórico. Eu pontuei aí, Gustavo lembrou bem aí, e eu já pontuei várias vezes, já fiz artigo no blog. Carlos Eduardo é um líder sem grupo. Ele tem voto, mas não tem grupo. Porque ele é um político que não tem capacidade de agregar. Então, tudo isso aí pesa, essa questão dos apoios. O fator Lula, o fator Bolsonaro, pesa muito como impulso para pegar aquele eleitor mais ideologizado, que leva a questão ideológica para a eleição municipal. Então, pesa como impulso. Paulinho fez o trabalho muito bem, porque ele sempre foi conhecido por ser um político moderado, passou a adotar algumas pautas bolsonaristas, contou com a desistência de Girão, a máquina de Álvaro chegando, e ele soube aproveitar muito bem, e ele teve um impulso. Eu entendo, e eu já debatei em outros programas com o Walter, a gente nunca descartou, o Walter vai lembrar muito bem disso, até um segundo turno Paulinho Natália. Eu não acho esse segundo turno impossível. E olha o desenho que a gente está há 2 semanas da eleição. Hoje saiu uma pesquisa seta, deram um destaque que Paulinho cresceu, mas na verdade Natália cresceu mais do que Paulinho. Paulinho oscilou na margem de erro. E Natália está colando em Paulinho na pesquisa seta, que é um instituto bom. É um instituto que, inclusive, eu trabalho aqui no blog com parcerias. Então, há um crescimento de Natália muito grande, todo mundo aqui está reconhecendo esse crescimento. Eu não descarto Natália no segundo turno. Hoje ela está com menos chances. Hoje a probabilidade maior é o segundo turno Paulinho e Carlos Eduardo. Mas há um sinal de queda aí de Carlos Eduardo, há um sentimento de queda. Carlos Eduardo sofreu uma rejeição muito grande, inclusive na imprensa de Natal, na opinião pública natalense. Então tem tudo isso aí, ele está colando com o voto de centro. E se Lula viesse, ele daria um impulso que Bolsonaro deu a Paulinho. O eleitorado de Bolsonaro aí em Natal é considerável. Né? Então, se há uma vinda de Lula, ele daria um impulso que Natália precisa para ir ao segundo turno. Então, eu considero a eleição em Natal muito em aberto e Natália vai precisar ir além dos 20% dos votos válidos que o PT tem de teto aí em Natal, histórico, nas últimas eleições. Quando eu faço o recorte deste século. Então, eu acho que é preciso para a Natália ter a capacidade de furar a bolha. E eu acho que ela está se esforçando nesse sentido. E ela hoje paga um pouco por um erro de metodologia dos mandatos dela. Se ela tivesse trazido mais assuntos locais para o mandato dela, principalmente o primeiro, ela teria gerado uma imagem mais próxima do eleitorado para voto municipal. Mas só que ela passou muito tempo tratando de pautas nacionais. Tanto é que ela nem arriscou ser candidata em 2020 por causa disso. E olha que naquela época ela era a segunda colocada nas pesquisas. Bruno, eu vou dar um tempinho aqui com você,
Gustavo, isso não é hora de estar no telefone. Gente, no telefone. Bruno, daqui a pouquinho eu volto com você, mas, Gustavo, eu tô achando um negócio estranho, porque você acabou concordando com Bruno Barreto. Vocês dois estão exatamente na mesma linha de raciocínio, que é a mesma linha de raciocínio de Walter Fonseca. Então, eu quero saber de Diacis. Ô, Diacis, você também vai entrar na mesma linha de raciocínio? Inclusive, essa semana, quando você foi entrevistar o candidato Carlos Eduardo, ele disse 100 perguntas mais polêmicas, né? 100 perguntas polêmicas. Eu quero saber a sua opinião. Peraí que agora a gente vai para o nosso YouTube da TV Ponta Negra. QR Code já está aqui na tela. Gente, olha, eu tenho certeza que essa paz que está reinando aqui não vai ficar durante todo o nosso bate-papo. Então, eu tenho pela cara de Bruno, eu tô daqui olhando a cara de Bruno, tô aqui vendo a cara de Gustavo e de Walter. De Assis é mais, né, tranquila, mas a gente vê que esse bate-papo ainda vai pegar muito fogo. Vamos lá para o nosso YouTube da TV Ponta Negra, QR Code na tela. Eu espero você por lá. Você que acabou de chegar aqui no nosso YouTube da TV Ponta Negra, você está achando muito tranquilo, né? Essa conversa aqui, Gustavo, com o Bruno, tudo muito tranquilo. Porque eu já estou vendo há vários dias muita tranquilidade entre Walter e Bruno. Então, a paz está no ar. E eu quero saber agora de Diacis. Diacis, como é que é, Bruno? Treta não, viu? Como é que é, Eu Bruno? sou doido pra debater com ele. Ah, é? É doido? Pronto, é doido para debater com ele. Chegou o tempo do debate. Pense como bate que bate. Pense. Agora aqui no YouTube a gente pode conversar até a hora que quiser, mas eu quero saber de Diacis Oliveira. E aí, Diacis, quando você esteve com o candidato Carlos Eduardo em um dos eventos, com os outros candidatos, e ele já falou, olha, como foi a palavra que ele usou? 100 perguntas... polêmicas. 100 perguntas polêmicas, né? Já vai dizendo como que é 100 perguntas polêmicas. Olhou para Diacis. Diacis, o que você está achando? Você que está cobrindo o dia a dia dos candidatos, o que você está achando dessa campanha? Você acha que existe realmente essa possibilidade dessa virada de Carlos Eduardo não ir nem para o segundo turno? O professor falou isso na semana passada, ele até disse assim, alguns vão achar que eu estou louco, né? Inclusive as pesquisas que saíram essa semana, eu só lembro, cada pesquisa que saiu eu me lembrava dele. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. E olha, o comportamento de Carlos Eduardo nessa entrevista coletiva que ele deu depois de um evento, de um fórum que aconteceu lá na Fierne, mostra de fato esse sentimento de prepotência que todo mundo tem dele. Né? E eu, na minha opinião, eu acredito que ele foi muito tarde para a campanha, exatamente por confiar nesse recall político que ele acha que tem aqui em Natal. E agora ele tenta dar uma reviravolta com o resultado das pesquisas, atirando para todos os lados, usando o cabeção, usando o boneco de Olinda e querendo, de certa forma, jogar um pouco de humor em cima de um personagem que a gente sabe que não cola, como o Gustavo falou. Mas, de acordo com a pesquisa Quest, que foi divulgada essa semana, Natal tem mais de 40% do eleitorado indeciso. Então, acredito que essas pessoas vão correr atrás desse eleitorado. A gente vê Natália Bonavides, as últimas propagandas eleitorais dela vem aí com esse sentimento bem voltado à questão das mulheres, mães atípicas, inclusive trouxe a Simone Tebet para dentro da campanha dela. Simone Tebet, que teve quase 3% dos votos aqui em Natal, que representa aí mais de 13 mil votos, que pode sim fazer uma diferença no dia da eleição. E assim, a gente está há 16 dias da eleição, em um cenário de mais de 40% do eleitorado, mais de 500 mil eleitores, 40% desse total, sem saber em quem vai votar no próximo dia 6. Então, eu acho que o momento agora é de todo mundo atirar para todo canto, exatamente para tentar angariar esses votos. E eu começo a concordar com o professor, com o que ele disse aqui na semana passada, de um possível segundo turno entre Natália e Paulinho. Aí eu vou devolver a pergunta aí para vocês, que num cenário como esse, como ficaria a situação do Carlos Eduardo? Num cenário como esse? Hein?
Gustavo, boa pergunta. Sim, todo mundo diz não, porque Natália, se Natália não for para o segundo turno, apoia Carlos Eduardo. Se Paulinho não for para o segundo turno, pode apoiar Carlos Eduardo. O que eu não tenho lá, né, assim, tanto de um quanto de outro, eu não sei se é tão fácil, assim, esse tipo de apoio, porque as pessoas sabem que com Carlos Eduardo você ganha e não leva, né? Você ganha aquela vitória que tem, parece vitória, mas tem gosto de derrota. E aí, Gustavo? Olha, o dia seguinte é sempre difícil, né? Mesmo porque, como... Eu tive alguns contatos no período pré-eleitoral com o Carlos Eduardo, e ele não tem essa hipótese. Ele não pensa nisso. Não. Essa é uma hipótese que não chega para ele. Eu discordo um pouco de Bruno. Tem que discordar, né? Por favor. Bruno, começou. Inclusive, discordo. Tem uma telespectadora aqui, a Dicena, que está dizendo assim, tá uma paz, ela está aqui no YouTube dizendo, tá uma paz, gente, tá uma paz. Então, né, é isso, é essa paz que Gustavo está querendo acabar agora junto, né? Mas é uma discordância pontual, porque eu não acredito, Bruno, ainda que o bolsonarismo entrou na campanha de Paulinho Freire. O que eu vi, na minha análise é o seguinte, tinha um candidato que patinava ali entre 6% e 8%. Esse candidato chamava-se Paulinho Freire. Álvaro Dias entrou na campanha de Paulinho e levou Paulinho para esse patamar aí, em torno de 25%. Agora é que Olha o dedo de Bruno ali. Como é que é, Bruno? Eu não acho que... Não. Quando o Álvaro Dias entrou, o Paulinho já estava na faixa dos 15%. Rapaz, porque foi quando o Girão saiu em abril, e aí Paulinho subiu. Mas... Ele pegou o eleitorado bolsonarista que votava em Girão. Eu ainda... passou a marca dos 20% depois do apoio de Álvaro. Walter tá rindo aqui, esse sorriso quer dizer o quê? Antigas. Não, meu sorriso é o seguinte, eu discordo um pouco de Gustavo. Sério, quer dizer, você não vai discordar de Bruno? Não, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo nesse programa hoje. Não. Eu discordo alguma coisa de Bruno, vou chegar lá, mas eu começo a discordar aqui de Gustavo, quando ele atribui, praticamente, da maneira como ele colocou, que a subida de Paulinho foi algo. Até agora, sim. Eu acho que não. Eu acho que dependeu também do horário eleitoral, quando passou em Teta. E Álvaro ainda não entrou no horário eleitoral. Porque o apoio dele deu, digamos assim, uma certa catapultagem, tá certo? Ele não estava nesse patamar que Bruno disse, de 15%, ele estava abaixo entre 10% e 12%, certo? Mas, de qualquer maneira, a chegada de Álvaro o fez subir. Agora, não somente isso. Na minha opinião. Mas eu estou falando em termos de apoio, em relação ao contraponto, só a questão do bolsonarismo. Sim. Porque eu acredito que o bolsonarismo e um outro fator que entrou ontem na campanha, entrou aqui dentro de Natal, eu chamo o senador Steve Valentim, que hoje é o político do Rio Grande do Norte que tem um maior prestígio individual. Aí concordamos. Então, eu acho que agora Paulinho vai subir muito com o bolsonarismo, que o bolsonarismo, aquele extrema-direita, ele ainda não olha para Paulinho dizendo, esse é o cara. Não, e foi perdido uma oportunidade. É uma melancia, não sei o quê. Só que, quando chegar perto da urna, aquela vovozinha que tem a Bíblia na mão, né, e que quase derrubava o Brasil, segundo Alexandre de Moraes, mas que não tem nada disso. Esse pessoal todinho vai olhar e vai dizer, o que é que nós temos? É esse mesmo. Tá entendendo? É esse mesmo. Certo? Então, é por isso que eu acho que Paulinho ainda vai pegar esse boom dele agora. Eu concordo com o senhor em relação ao programa eleitoral, mas em termos de apoio, eu acho que quem fez a maior diferença até esse momento é Álvaro. Ele se elegeria só com Álvaro? Não. Por isso que é importante agora Estirso. Mas sem Álvaro também ele não teria. Não teria musculatura. Olha, mesmo concordando com o Bruno, que vamos supor que ele estava. Fale de novo, mesmo eu concordando com o Bruno. Não, a pessoa tem que gravar isso. Vamos botar os 15. Mas para subir de 15 para 25 é muito mais difícil que subir de 25 para 35, por exemplo. E tem um aspecto, sabe, Gustavo, é que eu acho que o bolsonarismo poderia ter dado uma injeção na campanha de Paulinho, que foi muito mal explorada a passagem de Bolsonaro para o Natal. Foi. A organização da campanha de Paulinho, inicialmente, a guerra, ou a fogueira das vaidades dentro da campanha de Paulinho, impediram que ele Jussara em Extremóis. A passagem de Bolsonaro em Extremóis foi arrasadora. Deu isso. O foguete subiu com Jussara.
E Natal passou em brancas nuvens. Botaram na ridinha, Isso. numa segunda-feira, 9 horas da manhã. Numa hora totalmente inapropriada, né? Bruno tá querendo falar? Posso Fala, falar Bruno. aqui? Pode, Bruno. Lógico. É preciso observar um assunto que é um tabu aí em Natal. A desaprovação de Álvaro Dias. Álvaro Dias tem um limite também para impulsionar um candidato. Então, a desaprovação muito alta hoje. Todo mundo fala da impopularidade de Fátima, que realmente é alta, mas Álvaro tem uma impopularidade também que está se aproximando aí em Natal do mesmo patamar da de Fátima. Não, Bruno, é o dobro. E eu acho que essa impopularidade vem tardia. Certo? Saiu pesquisa certa hoje, ele está beirando 60%. Não, mas ele tem 39% de aprovação na seta contra 22% da governadora Fátima. Então, isso é uma diferença abissal. O dobro. Não, mas É eu o não tô dobro. falando de aprovação, Então, Gustavo. eu tô falando de aprovação. Eu tô falando de desaprovação. Sim, pronto. 82, 80 e 70 e tantos de Fátima, 78 de Fátima e Alves 59. 59 dele. Pronto. Mas Está observe. crescendo. A impopularidade de Álvaro, ela vem crescendo gradativamente. Mas a gente falou aqui, Então, assim, nesse a eleição instante. em Natal, dentro do contexto local, ela indica um viés de mudança, inclusive. Então, colar muito em Álvaro para Paulinho não é bom negócio. Por isso que eu falei da Tem bônus aí importância. também. Por isso que eu falei, Bruno, da importância do senador Estives e do bolsonarismo, porque Álvaro impulsionou, mas Álvaro não tem 50% do eleitorado. Mas, tipo, Álvaro já chegou no teto, Do- que, do- por exemplo, você fala que Natália ainda não chegou no teto. Não chegou. Com relação a eu Fátima. acho que em relação ao eleito. Mas mesmo assim, como o Álvaro tem 39% de aprovação, se todo mundo que aprovar Álvaro votar em Paulinho, Paulinho é o primeiro lugar no primeiro Se todo turno. mundo que apoia a Fátima votar em Natália, Ela vai expulsa pro- Carlos é. Eduardo do Do segundo turno. segundo As pessoas turno. têm que entenderem que a análise política, todos esses viés, eles têm que ser analisados. Aí as pessoas falam, aquilo que Bruno deve lembrar, o saudoso Nilo Santos Lema Sola chamava de jornalismo desejoso. Você confunde o seu desejo, tá certo, com a realidade dos fatos, ou pelo menos com o quadro que está em formação. Nós não temos um quadro sedimentado. Nós temos um quadro em formação. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizer assim, na crítica a Paulo Marçal, não forçou a uma discussão que não tem programa. Eu digo, e tem alguém querendo realmente esse programa? Carlos Eduardo aqui, toda a oportunidade que ele tem de falar sobre o programa, ele foge. Então, por que ele está mantendo ainda a dianteira? O povo quer realmente programa de governo? Quer proposta? Tá? Então, são coisas que a gente, muitas vezes, no desejo, na simpatia ou na antipatia, aí a gente fica deixando para o lado. Tá certo? Eu acho que a rejeição de Álvaro é algo a ser visto, sim, a campanha tem que trabalhar com isso. Tá certo? Mas aí tem um outro lado que ele compensa. A estrutura que ele tem, a capilaridade que ele tem através da estrutura, para nos dias finais, aí sim, nós vamos saber o que vai ser importante quem tem uma boa estrutura na mão. Olha, tem aqui no nosso YouTube, o Leonardo está dizendo assim, acho que o eleitor de Carlos Eduardo que votou em Bolsonaro vai mudar o voto para Paulinho no dia da eleição. Aí tem a Jacira, está dizendo assim, olha, não vamos brigar mais, pessoal. Hoje o segundo turno vai ser entre Carlos Eduardo e Paulinho. Segundo turno a briga é feia porque os vereadores, segundo Jacira, ela não acredita que vão para o palanque de Paulinho. Já a Edilene está dizendo, eu estou com Gustavo. Então, afinal, isso daqui que está sendo colocado pelos nossos telespectadores, é isso que você já passou. Bruno está falando ali, gente, eu não estou escutando. Bruno está falando... essa questão do bolsonarismo realmente assumir a campanha de Paulinho Freire, né? A gente já viu aí, chegou o teto daqueles que aprovam Álvaro Dias, mas agora ainda tem mais lenha para queimar naqueles bolsonaristas. E aí, fala, Bruno. Bruno, me perdoe, só para... Eu só queria dizer que a pesquisa certa de hoje... o único governante que é aprovado em Natal é Lula. 51% de aprovação. Ele tem uma desaprovação considerável também. Quer ver um Mas fato? ele é o único governante em Natal que, nesse momento, tem mais de 50% de aprovação. Fala. Quer ver um caso extremamente relevante que não está sendo considerado? Nas pesquisas, não aparece, por exemplo, uma fatia do eleitorado importante. Lá de Nova Parnamirim, dos condomínios de classe média alta e de luxo, que são em perfil
bolsonaristas ou direita e que não são captados, porque lá eles não são pesquisados, até porque a pesquisa de rua não vai... Isso. Mas entendeu? mora em Parnamirim, mas vota Mas em vota Natal. em Natal. E essa massa não está sendo captada por essas pesquisas. Isso vai influenciar, claro, vai mudar lá na reta final, na urna. Aí as pessoas não querem, sabe, contemplar e verificar que existem variáveis. E eu volto a falar, professor, do efeito Steves. Porque se Álvaro não consegue uma maioria, se Bolsonaro também não consegue uma maioria, só Lula, teoricamente, conseguiria uma maioria. Porém, aqui, Bruno, Natália tem uma rejeição muito acima, por exemplo, de Carlos Eduardo, que foi 4 vezes prefeito. A rejeição de Natália, o que Natália representa, é algo muito, muito grande. Ela tem um poder, e aí eu acho que foi isso que fez a direita, de uma forma até que a direita nunca pensa. O pessoal tem a cabeça muito pequena, é muita vaidade junta ali no círculo da direita. Você acha que o tamanho de cabeça tem a ver com Não, porque senão, né? Porque senão... Mas olha, Girão tinha um dobro de Paulinho. Girão tinha Por que você tá rindo, Bruno? Não vai ser mesmo, não. Eu não entendi o que é que foi, Bruno. Quem está dizendo que a direita nunca pensa é Gustavo. Ele nunca pensa mesmo, não. Não, mas a vaidade desse pessoal é uma vaidade muito grande, tá entendendo? E isso favoreceu, por exemplo, no caso de 2022, não conseguiram lançar um candidato, porque Fábio Dantas foi jogado. Stevenson lambia uma cachorra feia que ele tem, tomava sorvete e ia para João Pessoa. Foi essa a campanha de Stevenson. Ia consultar a mãe. Sim, e tudo era mamãe. Então, assim, a gente tinha um ser meio indefeso, né, que estava candidato a governador. E que não queria nada daquilo. Queria nada né? daquilo. Só que aí depois ele viu que ele tinha que levar as coisas a sério. E aí mudou a postura. Ele tem prestígio muito grande hoje no Senado e ele hoje tem uma verba para administrar e está fazendo diferente de todo político, deputado e senador aqui do Rio Grande do Norte, que escolhe mandar uma cestinha básica para cada cidade, construir um banheiro, não sei o que lá, um ginásiozinho, uma calçar Deixa meia a campanha rua. de Currais Novos. Aí Steve leva ao hospital. Ele está fazendo coisas que está deixando uma marca. E ele vai entrar nessa campanha de Paulinho. O poder dele transferir voto, eu não sei. Mas também Paulinho, Rafael Mota, que esse aí, coitado, despencou depois do programa eleitoral, e Natália, permite ao eleitor de Natal, eles permitem uma coisa que é sonhar, de arriscar. Carlos Eduardo, o que é que ele pode prometer se 4 vezes ele não conseguiu deixar uma obra de relevância? Ou aquele capacete que foi pago milhões de reais ali, aquele parque. Mas ali é o cabeção presente. Pois é, mas assim, o parque é legal? Mas em 12 anos, você deixar um parque que custou uma fortuna de um arquiteto atrasado, que conhece Brasília, sabe que é uma porcaria aqueles prédios, você não tem nenhum banheiro para você usar. Porque ele disse que não gostava de tomar banho, né, o Niemeyer? E aí, tem uma história dessa aí, que ele não gostava muito de tomar banho. Então, escolheu aquela porcaria como exemplo de gestão. É muito pouco. É muito pouco para 12 anos. Vou chamar a atenção de 2 pontos, para melhorar aqui a discussão, talvez. Uma observação. Primeiro ponto. Walter citou um recorte aí da elite de Natal que mora em Nova Parnamirim, mas é um recorte muito pequeno, viu, Walter? Ei, você... É um recorte muito pequeno. Olha a população que tem hoje nos diversos condomínios, não. são milhares de Do pessoas. Ricão. São milhares de Não, mas pessoas. o baronato é muito pequeno, não altera não, ele influencia no debate público. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos, Gustavo. Tem só um detalhe. Devido ao plano diretor de Natal, que Carlos Eduardo deixou amarrado, ele obrigou a classe média de Natal, que não existe mais aqui em Natal, em morar em outras cidades. E a classe média de Natal resolveu morar em Parnamirim, porque foi a única opção de construção que tínhamos aqui. Porque na época, inclusive, que foi fechado o plano aqui, né? O plano diretor de Natal foi aberto demais, o plano diretor de Parnamirim. Né? Com um detalhe que, no caso, era o pai, né? O próprio Agnello era, coincidentemente, né? Era o pai e o prefeito, mas realmente existiu isso. Mas a gente está falando sobre Parnamirim e eu queria trazer um pouquinho, porque, olha, é tanta coisa para perguntar aqui, a gente aproveitando, né, a vinda de Gustavo Negreiros, mas eu queria dar um pulo agora, rápido,
em São Gonçalo do Amarante. Vamos dar um pulo em São Bora, Gonçalo? bora. Vamos, Por porque favor, saiu uma Carla, coisa. o professor quer falar. Só que dois pontos que eu queria só destacar rapidinho, que eu acho importante. O primeiro ponto é em relação à pesquisa. Falou da pesquisa SETA, tem um instituto, conheço o Daniel, conheço isso aí. Qual é o destaque que eu faço? É que a pesquisa SETA foi feita nos dias 14 e 15 de setembro. A pesquisa Consult, que saiu antes dela, mas ela foi campo 14, 15, 16, 17. Ou seja, 2 dias além da SETA. Em 2 dias nesse período de campanha, muita mudança. Talvez pode ser 2%. captada. Isso. Talvez 2%, está dando 1% ao Esse é dia. um ponto. E o outro ponto, eu acho que foi um pouco do erro político, que Natália essa semana veio a público. Aquela questão daquele projeto de que roubos pequenos e tal, como fizeram lá na Califórnia, que está pegando fogo. A Califórnia deixou de ser o melhor estado americano para se viver. Que era, historicamente, economicamente, o estado mais forte dos Estados Unidos. Está em fogo, exatamente porque iniciou com um projeto dessa ordem lá de tornar até $900, não é crime, não vai para a cadeia. E isso, se uma das crises, um dos pontos mais criticados e mais pelo eleitor hoje é a segurança pública, eu acho que isso vai refletir também na campanha da Natália. Olha, vamos agora então para São Gonçalo. Pesquisa que saiu hoje do Instituto Ranking mostra aqui na espontânea, está aqui, pesquisa Ranking ouviu 500 eleitores de São Gonçalo do Amarante entre os dias 12 e 13 de setembro de 2024. Essa pesquisa registrada do TSE sobre número RN 00689/2024, na espontânea, Heraldo, atual prefeito, candidato à reeleição, 40,6%, e Jaime Calado, 37,2%, Trajano, 0,8%, aí tem brancos e nulos, 3,4%, não sabe, não respondeu, 18%. Aí a gente vai para a estimulada, nesse mesmo instituto, o ranking, Heraldo na estimulada vai para 48,6% e o Jaime Calado, 40,2%, Gabi Trajano, 3,6%, mostrando... Lembrando só que São Gonçalo não tem segundo turno, o único lugar que tem segundo turno no Rio Grande do Norte é Natal. E aí a gente vê aqui uma virada de Heraldo Paiva à frente de Jaime Calado, que quando a campanha começou era tido como franco favorito. E aí, Gustavo, quero te ouvir em relação a isso. Você acha que realmente Heraldo conseguiu virar? Primeiro, eu tenho que dizer que eu tenho muita pena de São Gonçalo do Amarante, que tem 2 candidatos da esquerda dominando. Dentro desse cenário, a gente tem que analisar uma coisa. Heraldo representa uma esquerda muito ruim, que é a esquerda do PT. Jaime Calado está ali dando suporte à esquerda do PT, mas Jaime ainda tem mais um agravante, que é, além da esquerda petista, que a mulher dele representa, uma não senadora do Rio Grande do Norte, ele ainda tem o atraso da oligarquia. Da oligarquia daquela mais perversa que toda família tem que ser apaniguada e sustentada pelo Estado que ali eles estão sugando, no caso, o Rio Grande do Norte. Parecia uma campanha fácil, mas Jaime é uma espécie de Joe Biden potiguar, é um candidato dificílimo de passar, é um coronelzão que tem essa história da UPA, que é a UPA que ele disse não, que ele não queria construir, está pegando. Tem pesquisa lá em São Gonçalo para todo gosto, tem também aí com 20% para Jaime, mas eu acredito, conversando com as pessoas de lá, que vai ter, ou já teve, essa virada. Há um viés de Jaime, também salto alto, É parecido com o estilo de Carlos Estrutura, Eduardo, tipo assim, tá na mão de Heraldo. eu já sou eleito e isso acabou atrapalhando Pronto, ele. Heraldo tem uma estrutura forte, que ele tem a estrutura estadual, federal e a municipal. São Gonçalo é uma cidade rica, porque teve o aeroporto e ainda não deu tempo a cidade se endividar. Então ainda está com os louros do aeroporto. É uma cidade que ganhou muito por causa do atraso de Natal, com o plano diretor de Carlos Eduardo. Mas eu ainda acho que Jaime, ele ainda representa um atraso e ele é muito mais isolado ainda
do que o Carlos Eduardo. Porque Carlos Eduardo, pelo menos ele consegue dizer assim, não me faça uma pergunta difícil, não. Jaime, mesmo se você fizer uma fácil, como é que se soletra casa, candidato? Eu não sei se ele sabe como falar. Então, assim, é um quadro complicado, é como eu disse, eu morro de pena de São Gonçalo. Mas dentro do quadro que eu vejo lá, eu acho que vai ter essa virada. Bruno, você está com a cara tão assim... tristonha, o que é? Você tem alguma coisa a dizer em termos dessa questão de São Gonçalo? Como é que você está vendo essa eleição em São Gonçalo? Você acha que, por méritos próprios, Heraldo conseguiu passar? Eu acho que Heraldo cometeu uma série de erros políticos ao longo do mandato dele de prefeito, que dificultou a viabilidade de reeleição dele. A maioria das pesquisas apontam uma liderança folgada de Jaime. Essa aí é uma pesquisa isolada, como esse mesmo instituto aí colocou Natália. Eu já chamo agora, eu ia chamar Natália. Deus do céu. Ó, Micarla está aqui. Natália tá lá, entendeu? Micarla tá aqui, Natália lá. Bruno só tá pensando em Natália. Esse instituto é meio diferentão, esse instituto ranking. Porque no sábado ele trouxe Natália em segundo. Natália em segundo, à frente de Paulinho. Então, assim, esse instituto ele é muito diferentão. Então, assim, eu tenho um pouco de receio de entrar nessa. Eu acredito ainda que Jaime é favorito em São Gonçalo, porque os institutos mais, digamos assim, confiáveis apontam essa dianteira folgada dele. Então, eu prefiro aguardar mais um pouco para cravar a virada. Eu acho que eu prefiro ter um pouco mais de cautela. Eu tenho acompanhado as pesquisas de São Gonçalo. E esse instituto aí, é só esse o item, colocar o Heraldo na frente. A maioria dos institutos colocam Jaime com alguma folga. Walter, e você? Sua opinião sobre São Gonçalo? Sobre São Gonçalo, eu quero explorar um ponto que eu acho muito importante, é a repercussão que ele poderá ter na eleição de São Gonçalo e na eleição do Natal. E por que é que eu digo isso? Porque Heraldo é PT. PO. Né? PO do PT, puro de origem. Tá? Ah, tá, eu falei PO, o que é PO, gente? Com pedigree, com pedigree. Sim, PO, no gado, quando fala o gado é PO, é porque ele é a matriz sim. pura, tá certo? Não tem cruzamento com outros. Então ele é PO do PT. Diferente, digamos, de João Paulo Pratos, que não era PO, ele veio de fora pro PT e tal. Muito bem. Gostava de tomar os banhinhos dele, tudo assiado. A senadora Zenaide é um senador, talvez, de maior índice de lealdade a Lula, ao governo petista. A vinda de Lula a Natal não pode impedir que ele vá a São Gonçalo. Não tem desculpa. O candidato é do PT, é do partido dele, tá certo? O estado é governado pelo partido dele. Como é que ele não vai estar numa virada, segundo o Instituto, que eu também não acredito? Tá? E aí? Ele vai deixar de ir? Ele vindo a Natal? Eu acredito que não. Então, eu acho que será uma dificuldade para que Natália consiga trazer Lula a Natal. Porque ele vai dizer, Natália, você não está disputando a cabeça, sabe? Eu não vou perder o apoio de uma senadora, nesse momento que se inicia o governo, essa nova fase de governo, porque o grande problema de Lula vai começar a partir de janeiro. As pessoas não estão... Por quê a partir de janeiro? Porque ele está perdendo muito espaço no Congresso Nacional. Todo presidente perdeu, nos últimos anos, perdeu o controle no Congresso, teve problema. São Paulo derrubou, Fernando Henrique derrubou o PT e Lula algumas vezes, Temer derrubou Dilma, tá certo? E Alckmin pode derrubar Lula, sim, a partir de 2 anos de mandato, se houver um afastamento do presidente Lula, quem assume, não é nova eleição não, quem assume é Alckmin. Então, essa, digamos, imbricação da vinda do Lula ou não, eu acho que repercutirá. Mas eu não acho que a quarta cidade do estado tenha essa importância toda. O que eu acho é que falta... E essa questão que Walter fala sobre Zenaide, especificamente, para o presidente Lula. Olha, ser senador... Não estou nem falando da quarta cidade, maior cidade. Pronto, aí ser senador da República é um cargo de importância dentro de uma fragilidade política que o presidente Lula tem. Porém, ele sabe como alimentá-la. Ele sabe como alimentar. Ele não tem... Chega um ponto que se Zenaide mudar o discurso agora, vai ficar mais complicado uma reeleição que parece muito distante. Não é o discurso perigoso, é o voto. Quando ela é secreta, é o voto. Não, mas assim, fica bem complicado para a senadora Zenaide
Porque ela precisa, e ela ainda mantém uma esperança. O erro aí todinho foi o seguinte, Jaime botou Heraldo como vice de Paulinho, porque queria emparedar a governadora Fátima para botar ele como vice dela na campanha de 2022. Só que aconteceu um acidente de percurso, a morte de Paulinho. Heraldo assumiu, Heraldo nem sabia porque era vice de Jaime. Jaime tinha um plano para ser o vice de Fátima. Só que Heraldo assumiu, uma cidade importante, uma cidade pujante de dinheiro, e Fátima disse, não tem importância nenhuma mais não, porque São Gonçalo já é minha, não é mais sua. E Jaime foi colocado de escanteio em 2022. Mas continua na esperança dela compor uma chapa com Walter Alves e com Fátima, porque a governadora Fátima, mesmo com a desgraça toda que está, ela, ninguém duvide, ela é franca favorita para ganhar a eleição no Senado, que são 2 vagas, e ela, se ela tiver... Um terço, se ela tiver 30%, se ela ela é tiver, senadora, justamente, isso. ela só precisa melhorar o índice dela um pouquinho. A situação de Fátima é muito tranquila para essa eleição para o Senado. Só se tiver um outro candidato, que aí essa chapa de direita é uma complicação, porque, por exemplo, um Alisson só pode ser candidato ao governo do Estado, Álvaro quer ser candidato ao governo do Estado, Rogério, se for candidato a alguma coisa, é ao governo do Estado, então vai ter muito problema para se montar essa chapa da direita. E a da esquerda está montada, e Zenaide está ali de reserva. Pode ir para Alisson, caso Alisson seja candidato ao governo, é natural que ela possa ser a senadora de Alisson, já que ela tem mandado recursos para Mossoró, tem tido uma parceria lá, mas ela sonha mesmo em ser a segunda candidata lá do PT, com Fátima, candidata, e Walter, candidato ao governo. Partidariamente terá o prefeito de Mossoró em 2026. Ela vai ter. Porque o candidato a vice é do partido dela, do PSD. Eu quero agora perguntar de Assis. Olha, de Assis fica tão tranquila. Fico só aprendendo aqui. Bruno já está falando. Só para não perder o fio da meada, Micala, sobre Mossoró. Há um acordo de Alisson com Zenaide. Como é o acordo? O vice era do PSD, ele cumpriu, né, porque ele preferiu, estava entre o PSD e União Brasil, preferiu a União Brasil, e o acordo com o Zenaide era o vice que ele do PSD, ele botou um pré-posto nele lá, que ninguém sabe nem quem é, né, uma figura completamente obscura, chamada Marcos Medeiros. O cara vai ser o prefeito de Mossoró, porque Alisson vai se reeleger de braçada, e a tendência é que esse cara assume e Mossoró vai ter um prefeito fantasma, que ninguém sabe nem quem é. Então, assim, Mossoró está dando um salto no escuro nessa eleição, porque a maior parte do mandato vai ser exercida por Marcos Medeiros, e eu acho que dentro desse cenário aí, tudo favorece para que Alisson tenha uma aliança de longo prazo com Zenaide, até 2026. Isso é fato, eu concordo, e a eleição de Mossoró é um negócio bem interessante, a gente já está em Mossoró, não sei nem se pode chegar lá. A gente já chegou em... Não, mas ainda não chegou em Mossoró não, mas pode falar. Mas Mossoró é interessante, porque os 3 principais candidatos, há 6 meses, eram aliados de Alisson. Esse é o problema. Começa a falta de identidade daí. Rosalba e Isolda, elas esqueceram de fazer oposição. Deixaram o Alisson nadar de braçadas em Mossoró. Na véspera da eleição, Isolda está com a rejeição muito grande dentro de Mossoró. Isolda não queria passar uma humilhação, porque ela sabia que não chegaria nesse índice que Natália está aqui. A situação de Isolda... O PT nunca tem mais do que 5% de Mossoró. Era candidata para 5%. O que é que ocorreu? Aí engabelaram. O PT engabelou um sujeito que ele disputa com o Rafael, mas eu acho que ele vai ganhar como o maior fracasso da campanha de 2024, que é o Laurence Amorim. Um rapaz que era articulado, que tinha futuro na política e vai ser o terceirão. Não é que ele esteja disputando o 2º lugar com o Genivan, não. Vai ser um terceirão. O que Alisson disputa em Mossoró hoje é o seguinte: se ele tiver mais de 70% dos votos válidos, ele está credenciado para ser candidato ao governo do Estado. O Rio Grande do Norte todo passa a olhar. Se ele tiver de 60% a 70% dos votos válidos, ele vai ter que lutar muito esses 2 anos para criar. E se ele tiver menos de 60%, ele ganhou, mas ele não vai
é muito difícil ele ter sucesso fora daquele âmbito de Mossoró, ter que deixar a prefeitura para disputar algo maior. Acho muito difícil. Ele vai ter que passar mais 4 anos no governo lá para tentar alguma coisa. Eu estou agora aqui com um moçoroense e um jornalista que cobre o Mossoró. Uma eleição semelhante a essa aconteceu em 1950. Eu não era nascido, mas a história política, eu tive que acompanhar e fazer leitura. Quando esse Rosado teve uma maioria esmagadora na eleição de 48, tá certo? Quando chegou em 50, ele foi buscado, saiu do nível regional do Mossoró para ser candidato ao governo do Estado e ganhou a eleição. A própria Rosalba também saiu devido aos índices dela. Isso. Olha, agora eu quero dar uma... Tem uma observação. Rosalba, Gustavo, nunca teve um desempenho em disputa de prefeitura no nível que ela está tendo e Alisson está tendo. Verdade. Isso aí sempre teve uma polarização muito grande entre os dois Rosados. Porque tinha adversário. O grande problema... Mossoró polarizava, Bruno. Em 96... É verdade. Sandra e Rosalba, né? Larissa. Mossoró polarizava. Uma coisa, mesmo em 96, quando Rosalba aplicou 31 mil votos de maioria sobre Sandra, Sandra foi competitiva. Ela teve 26% dos votos. E agora não se vê mais isso. Mãe e Laurence estão nem perto disso. Nem Mossoró perto. polarizava até sobre a entrada em Lampião. Eu defendia. Eu acho que nesse patamar, abaixo de 2 dígitos, em Genivan e Laurence está, eu acho não. É estatística. A margem de erro fica maior nesse aspecto, proporcionalmente. Então, eles, na verdade, eles estão tecnicamente empatados em quase todas as pesquisas. Tem pesquisa que Laurence aparece em segundo, tem pesquisa que Genivan aparece. Então, assim, eu acho arriscado vaticinar que vai ficar em segundo ou terceiro. Mas o que eles disputam nessa eleição é isso aí. Quem vai ficar em segundo e se eles vão conseguir, ao menos, ultrapassar a marca de 10%. Rosalba conseguiu em Mossoró, mais ou menos como Camarões conseguiu aqui em Natal, o restaurante. Assim, meio que unanimidade na época que ela se lançou... Eu fiquei pensando o que foi que o Camarões conseguiu, Não, gente. porque aqui... Tá. Eu sigo Entendi agora. eu sigo um cara lá de São Paulo que diz o seguinte, é o único restaurante que tem torcida organizada. É o criticando gourmet. Mas Rosalba, quando ela sai da prefeitura e tenta o Senado Federal, ela teve mais de 90%. Para governador do estado, ela teve mais de 85%. Então, ela conseguiu mobilizar toda a cidade. Só que aí, hoje, o Rio Grande do Norte... Só para dar o número exato, em 2006, quando ela se elegeu senadora, ela teve 83% em Mossoró. E no governo em 2010, 84%. Pronto, 84%, mais de 80%. Que é, para uma cidade de 150 mil eleitores, na época, 140 mil eleitores, é um índice muito grande, porque não é um curral eleitoral. Você consegue... Mas só que aí, a Rosalba também traz um negócio novo para o Rio Grande do Norte, que é uma antipatia em relação ao político moçoroense. Que qual foi o grande erro de Rosalba? Ela veio para Natal, assumiu o governo do estado com a estrutura da prefeitura de Mossoró. E a estrutura é o pensamento político de quem gestiona. Você não pode pensar do jeito que você negocia com o vereadorzinho de Mossoró, que você vai negociar com Zé Dias, com Nélter Queiroz, com na época, sei lá, com esses políticos, Raimundo Fernando, Vivaldo Costa, estavam todos lá. Então, a negociação é diferente. Você não liga assim, ei, menino, tapa ali aquele buraco ali na Rio Branco. Não funciona assim. Olha, aqui em Natal. É o seguinte, eu não sei vocês, mas eu já tô com fome. São mas de Assis não falou, 2h25, eu quero ouvir de Assis para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, porque esta apresentadora que vos fala já tá assim, morre de tanta fome já, porque o programa já estourou tudo que tinha para estourar. E aí, de Assis, sobre o que a gente falou, né? Natal você já falou, e aí São Gonçalo e Mossoró, e a gente ficou devendo Parnamirim para a próxima semana para poder falar. A garganta está quase falhando, mas a gente vai tentar. Com relação à vinda de Lula, eu acho que ele não vem. Até porque já foram ensaiadas 2 datas e ele não veio. 3. Havia a expectativa dele vir agora no final do mês, acredito que não, até porque hoje eu vi uma notícia nacional ele dizendo que não ia fazer comício pela questão da idade e do cansaço. O PT tem candidatos a prefeito em quase todas as capitais do Brasil. Ele viria só para Natal, não iria para as outras, dava para ele ir para todo canto, não vai. Se ele vier para cá, acredito eu que ele
defendendo aí a tese do professor, acredito eu que ele não iria passar um Gonçalo. Só um detalhe, Porém, para não perder, você acha que Kassab não está pressionando Lula para não vir? Porque o 55 está aqui e o 55 está lá ainda. E Kassab tem 14 senadores que podem alterar qualquer votação lá dentro do Congresso Nacional. Agora, lembre do voto anti-55, que também tem uma campanha da Isso, direita. isso. Tem uma campanha da Entendeu? direita nacional do voto anti-55. Que é exatamente também Desculpe, por conta mas que é porque entra essa nessa questão questão do dos impeachment, 14, dos do 14. impeachment Desculpa a do interrupção, mas- ministro, né, Não, Alexandre sem de problema. Moraes. 55. então existe pressão de todos os lados. Se ele vier para cá, acredito eu que ele não vá a São Gonçalo, mas ele vai receber Heraldo sim, até porque, não, como Sim, o senhor não bem tem falou, como. não teria como. Que faria grande diferença, faria, mas na minha opinião, ele não vem. Com relação a Mossoró, acho eu que Alisson, ele vislumbra sim 2026, até porque ele deixou uma pessoa bem de pertinho dele como vice dele. Por que ele fez isso? Né? E como vocês bem falaram aqui, acredito eu que se continuar com esse recall político que ele tem lá hoje, ele sai sim a governo do estado de Até porque 2026. ele Gente, pode a ser garganta está senador, muito ruim. porque Ele não terá pode. idade mínima. Ele não tem Ele não tem 2026. É. Desculpa. É verdade. Olha, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao nosso convidado, Gustavo Negreiros. Seja sempre muito bem-vindo à TV Ponta Negra. Bruno Barreto, direto de Mossoró. Gente, é muito mossoroense hoje aqui, que Gustavo também é de Mossoró, Walter é de Mossoró. Bruno é um... Está em só fez Mossoró, mas já é nascer um em Natal, mossoroense mas é um adotado já. mossoroense adotado. Você não é de Mossoró, não, né? Sou da região, sou lá de Marizal, bem pertinho. Você é de né? Meu Deus, De Marizal. de Marizal. Obrigada também de Assis Oliveira, meu querido professor Walter Fonseca. Ei, Obrigada fizemos as também. pazes, viu? Ela não falava comigo, não. Fazia uns 3 ou 4 meses que ela não brigava, não queria nem Essas papo coisas de comigo. política que as pessoas vão, enfim, né? Não tem nada de política, é essas chato, coisas, é essas quando tem coisas suas que crises. acontecem, essas coisas que acontecem. Obrigada, Gustavo. E olha, a gente vai ficando por aqui. Mais informações você acompanha aqui mais tarde, 6h30 da noite, no Tá Na Hora RN, com a Nalisson Miqueias, ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br, também aqui no nosso YouTube da TV Ponta Negra. Se você ainda não está seguindo, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, que todas as vezes que a gente entrar no ar, você vai ser comunicado. A você uma ótima tarde, um excelente final de semana. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Amanhã tem Sem Filtro com Carla, meio-dia, entrevista com o Zezo. Deus te abençoe, bom final de semana, até segunda.